Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, celebramos hoje a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Queremos acolher a todos vós aqui presentes, também aqueles que rezam conosco, através dos meios de comunicação social. Também temos aqui dois grupos que vieram do norte, um grupo União de Freguesias de Caldas de Vizela, de Braga, e também da paróquia do Conselho de Santa Marta de Penaguião, de Vila Real. Coloquemo-nos com confiança nesse Deus que sempre está próximo de nós e que nós confiamos também na sua infinita misericórdia. Peçamos perdão para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Senhor nosso Deus, que concedestes ao bispo Santo Irineu o dom de proclamar com firmeza a verdadeira doutrina e fortalecer a paz na Igreja, por sua intercessão, renovai-nos na fé e na caridade, para trabalharmos sem descanso pela união e concórdia entre os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias foi dirigida a Abrão a palavra do Senhor numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, será grande a tua recompensa. Abrão respondeu: Senhor, meu Deus, que me dareis? Vou partir desta vida sem descendência e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E continuou: Vós não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue. Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: Eu sou o Senhor, que te mandou sair de Ur dos caldeus para te dar a posse desta terra. Abrão perguntou: Senhor meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: Toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abrão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abrão um sono profundo, enquanto assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança, dizendo: Darei esta terra aos teus descendentes, desde o rio do Egito até ao grande rio de Eufrates. Palavra do Senhor. O
Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Gloriai-vos no seu santo nome. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito. O Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
permanecei em mim e eu em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda a árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelos frutos os reconhecereis. Caros irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, sobretudo nesse Evangelho hoje, ensina-nos e ao mesmo tempo convida-nos a viver na prática das boas obras para poder manifestar o amor de Deus na nossa vida. Só assim, através das nossas boas obras, que assim são os nossos frutos, é que nós daremos a conhecer aos outros quem realmente somos. No tempo de Jesus, como também nos tempos de hoje, existem muitos profetas, mas Jesus aqui vai falar para que os discípulos tenham atenção e acautelar-se dos falsos profetas. Então, desde sempre, houve aqueles que procuraram anunciar não a palavra de Deus, não a verdade de Deus, mas a si mesmo e os seus próprios interesses. Então, o Senhor chama a atenção dos seus discípulos para ter esta vigilância, essa atenção, porque muitos enganam com uma aparência boa, pelo fato de ser pessoas agradáveis, mas que muitas vezes enganam-se porque é somente aparência. Então, o Senhor convida-nos a poder olhar mais profundamente pelas ações que vêm do seu interior, dos frutos bons que eles realizam. Mas há também aqui uma preocupação, com certeza, talvez uma pergunta nessa passagem do Evangelho, que talvez pudesse clarear também a nossa consciência de vivência de fé. Esse acautelar-se dos falsos profetas também pode ser um acautelar-se de cristãos falsos, daqueles que se dizem viver a fé de seguir a Cristo, mas são pessoas muito maldosas, pessoas que desvirtuam o sentido verdadeiro da fé. Então, talvez aqui uma pergunta pudesse ser para ajudar a cada um de nós. Quem será verdadeiramente um discípulo de Jesus? Ou um cristão que segue a Cristo? Só seremos capazes de reconhecer
aquilo que logo Jesus nos dá uma resposta, logo a seguir, que conhecereis os frutos as árvores pelos seus frutos. Então isso é importante para nós, porque é uma linguagem ainda acessível, que nós com certeza podemos absorver esta mensagem, porque uma linguagem do campo, que aqui muitas vezes Jesus utiliza, é muito mais fácil para nós ainda hoje poder saber e distinguir um fruto de uma árvore, seja ela qual for. Mas é claro que Jesus vai mais profundo, porque está a falar de frutos, de atitudes, de ações que nós, como seguidores de Jesus, somos chamados a poder manifestar para as pessoas. Então, o ter o cuidado é também não somente em poder olhar para as atitudes dos outros, os seus erros, mas também para as nossas atitudes e os nossos erros. Não será eu também, hoje, um má fruto? Ou talvez uma árvore que produza más frutos? Não serei também eu alguém que possa influenciar os outros a também produzirem frutos maus? Então aqui nós estamos no meio desse dilema, que com certeza ajuda-nos a refletir, que não é somente olhar para o fruto dos outros, mas também para os nossos frutos. Que frutos nós produzimos? Seremos capazes de mesmo nós definir que nós produzimos frutos bons diante da nossa vida e de acordo com a realidade de fé que nós dizemos que vivemos? Nós vemos também claramente algo interessante, como alguém que produziu fruto verdadeiramente bom e que é um exemplo também a ser seguido, é o próprio Abraão, que nós ouvimos nesta primeira leitura de hoje. Abraão tornou-se um homem de Deus porque teve fé, porque acreditou na palavra que lhe foi confiada, que lhe foi dita. O problema, muitas vezes hoje, e ainda de muitos tempos, com certeza, de não sermos pessoas de fé, como Abraão foi, é porque nós ainda não acreditamos na palavra do Senhor como deve ser. Ainda não aceitamos em nossa vida a palavra do Senhor como é dita, e que com certeza convida-nos a viver uma fé como também Abraão e tantos outros viveram. Veja como é interessante, vemos que Abraão está aqui, vamos dizer também mais uma vez esta palavra, em um dilema interior, porque Deus prometeu para ele descendência, mas ele ficou a pensar, como é que eu vou ter uma descendência se eu já tenho uma idade avançada, se a minha mulher também já é de idade avançada, como é que vai ser isto? Então ele pensou, talvez seja esse que é aqui meu escravo, que convive comigo. No entanto, diante das suas perguntas e diante do desejo que ele também tinha, Deus veio ter com ele, revelou a ele que ele será ou terá sim descendência da parte mesmo do seu sangue. E não somente descendência, mas também Deus prometeu uma longa terra. Que bonito ver aqui duas expressões importantes que devem encher-nos de confiança quando o Senhor vai dizer para Ele mesmo, olha, não temais, eu serei o teu escudo. E a outra frase que também chama a atenção é, vem aqui fora e olha para o céu. Vê se consegue contar as estrelas, pois assim será a tua descendência. E por último, depois que Deus promete, Deus também sela esta aliança através deste fogo de Deus, que passa pelo meio dessas carnes, oferecida ao Senhor, e assim Deus manifesta com esse selamento desta aliança com Abraão, e que depois é concretizada definitivamente na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Que bonito vermos estas imagens que quero com certeza transmitir para nós esse ansejo de Deus
de querer dizer para nós e que nós percebamos que Deus se faz próximo. Veja como Deus aproxima-se de Abraão. É um Deus de relacionamento, é um Deus de proximidade. É bom que a gente pense também que, diante dos nossos desejos, que nós queremos tanto que se realizem, há desejos que a nossa mão não alcança. E somente Deus é capaz de realizar esse desejo que muitas vezes nós não conseguimos chegar e alcançar. Somente Deus é o início, o princípio e o fim de todos, com certeza, os nossos desejos. E somente Ele pode realizar. Então, Abraão confiou na palavra do Senhor. E Deus assim o realizou, porque se nós hoje temos uma fé, se nós hoje temos uma descendência, e se nós hoje seguimos a Cristo, também é por mérito do nosso pai na fé, Abraão. Então, repito, Abraão tornou-se um homem de Deus porque acreditou, porque teve fé, porque confiou na palavra do Senhor. E celebrando esta passagem bíblica, mas hoje um grande santo na nossa igreja, Santo Irineu, é também para nós um grande exemplo de um homem de fé, mas um homem que foi centrado de uma forma mesmo que vivendo simplesmente, era um homem simples de coração, mas também um homem que ardia de amor por Cristo. É um homem que amava a igreja e que ajudou a definir muitos pontos importantes da nossa fé. Seja eles ligados à doutrina, como nós mesmos conhecemos, mas também para dizer que Maria é a nova Eva. Esta expressão é de Santo Irineu. Maria é a nova Eva, aquela que, distintamente da Eva que foi desobediente a Deus, Maria torna-se esta nova Eva para poder reparar a desobediência daquela que foi desobediente. A nova Eva. Então, temos muito a aprender com Santo Irineu, que o homem, além de ser um homem de vivência de fé, de amor à igreja e a Jesus, e distinto por ser um teólogo originário, mas também era um homem que era promotor da paz. E hoje nós vivemos nesse contexto em que somos cada vez mais desafiados a também sermos promotores desta paz que vem de Cristo. Promover, ser ponte, não destruidores, mas construir pontes que possam chegar a outros que necessitam de acolhida, que necessitam desta paz. Então, meus irmãos, nós queremos, diante da nossa celebração de hoje, da nossa liturgia, pedir a intercessão de Santo Irineu, que deu a sua vida, por isso é mártir, derramando o seu sangue por amor a Cristo e à Igreja, para defender essa fé e também para defender a bandeira da paz. Sejamos também seus imitadores, mas não nos esqueçamos do mais importante. Não nos esqueçamos de abrir os nossos ouvidos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. E perguntemos-nos sempre se estamos a dar bons frutos para a construção do reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as árvores conhecem-se pelos frutos, e os homens pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos a sua vontade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos
e os pregadores se preocupem ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens honestos denunciem um mundo de corrupção e de mentira, onde ao bem se chama mal e ao mal se chama bem. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida em toda parte as obras de Cristo que o revelam como Filho de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os judeus e os cristãos creiam naquele que tranquilizou Abraão dos seus temores e lhe deu uma terra boa e uma grande descendência. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre os que têm saúde ou estão doentes e nos inspire a ser bons uns para os outros. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos bons frutos, com o auxílio da vossa divina graça, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, o sacrifício que alegremente vos oferecemos na celebração do martírio de Santo Irineu, dê glória ao vosso nome e nos faça amar a verdade, para mantermos íntegra a fé na Igreja e conservarmos firmes a sua unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, a imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso Mártir Santo Irineu, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele, com o coro dos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos, Santo Irineu e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. A maldade fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos
Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa, e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos faça progredir na fé, que o Bispo Santo Irineu testemunhou até a morte, para que também nós a vivamos fielmente e por ela sejamos salvos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o noblesse religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas, boa continuação de dia, com a proteção de Nossa Senhora, a intercessão de Santo Irineu, e também desejar mais uma vez a todos aqueles que também rezam conosco, através dos meios de comunicação social, também um santo dia. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que saibam